quais são essas pautas que unem, que a gente deu uma pincelada sobre essa pesquisa, mas também o que é que principalmente também divide. Porque a partir daí é o que provavelmente vai decidir como que cada mulher vai votar. Então, dá primeiro esse panorama para a gente do estudo de vocês. Legal, Rosiane. Bom, na verdade, essa é a pergunta que todo mundo faz quando a gente fala da pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa sobre mulheres em diálogo, consensos, e aí todo mundo fala, e quais são os dissensos? Mas acho que os dissensos são bem claros, assim, em relação às pautas morais, né? A gente ainda vê bastante divergência em relação ao banheiro trans, ou principalmente a questão da justiça reprodutiva, né? Embora a gente veja na pesquisa que tem vários dados interessantes sobre elas não serem contra a punição, né, das mulheres, mas de fato essa é uma grande divergência em relação à legalização do aborto. Mas a gente ficou muito feliz de ver que são mais pontos em convergência, né, como você citou alguns aí, a segurança pública, a saúde, a fome. Então, muito interessante a gente também se atentar ao que une essas mulheres, né, porque eu acho que a partir dessa visão de consensos é que a gente consegue também ampliar os nossos direitos, né, e ter pessoas representantes dessas pautas dentro dos espaços de poder. A divergência vai mais para a área dos costumes. Exato, foi o que a gente viu, assim, um pouco. É interessante que elas estão bem dispostas a dialogar, né, Camila? Mesmo nas divergências, assim, a gente até se surpreende que as mulheres conservadoras querem mais falar sobre os direitos das mulheres, né, estão mais abertas, assim. Então, de fato, o aborto, historicamente, é um tema que divide opiniões, né, então ultrapassa a divisão esquerda-direita, assim, mas é isso, mesmo dentro desse grupo que tem uma resistência, né, são 61% que são contra a legalização do aborto, a gente ainda viu aí que tem bastante gente a favor, quer dizer, a favor não, mas não contra, né, a discussão do tema e também as respostas punitivistas, né? Elas não são a favor das respostas punitivistas. O que é que você, aproveitando esse ponto da pesquisa, que você lê sobre esses pontos de convergência? O que é que a gente consegue refletir? Olha, eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente viu na pesquisa, que é em relação à questão econômica, né? Então, não só a pauta da igualdade salarial era, assim, um apoio praticamente todo, quase unânime, né, das mulheres. E é interessante porque existe, né, foi feita uma lei recente, inclusive no Brasil, meio que atualizando também, porque já existia. Mas, apesar disso, a gente sabe que, na realidade das empresas, né, enfim, no setor público é mais fácil porque é tudo por concurso. Mas, principalmente, empresas, locais que você tem que, né, prestar serviço, as mulheres ainda continuam sendo remuneradas pior que os homens. E é uma coisa interessante porque, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa sobre mulheres que trabalham como criadoras de conteúdo, né, influenciadoras. E mesmo assim, quer dizer, você vai pensar, bom, por que existiria, né, uma diferença? E tem. Então, aparece lá, os homens ganham muito mais como criadores de conteúdo do que as mulheres, cerca de 20% a mais. Então, você vê que é uma coisa realmente, tá na sociedade isso, né? Muito, e as mulheres percebem e todas elas falam, não, como isso ainda é injusto. Então, a gente precisa ainda avançar muito, pensar como que a gente pode, né, lidar com essas disparidades. E aí, acho que só para finalizar essa questão econômica, mesmo as mulheres que se autoconsideravam conservadoras, para elas era muito importante o que elas, e isso também é uma coisa geral, quando as mulheres falam empoderamento feminino, né, e isso mesmo as mulheres conservadoras, elas falavam muito sobre autonomia financeira. Né? Então, é a autonomia financeira que possibilita você sair de situações de abuso, de violência, né? Não se submeter não só dentro da família, dentro do casamento, mas mesmo até, às vezes, de repente, em outras situações da vida, que aquela mulher, ela fala, eu tenho, né, aqui o que me sustenta, eu consigo ter uma margem de manobra. Então, isso era assim também. Todas as mulheres falavam muito disso, assim, de empoderamento como empoderamento financeiro mesmo. E aí você vem na sequência segurança pública é a maior participação feminina na política. Segurança pública, acho que isso é uma preocupação do brasileiro de forma geral mesmo, mas é interessante isso, porque mesmo dentro da pauta de segurança pública, direita e esquerda têm visões diferentes, mas o que a gente
olhando aqui por cima a pesquisa, dá essa sensação de que, olha, o que a gente quer é ter segurança, ponto.